Salve galera! Começando mais um vídeo aqui, eu tô com o Rafa, meu mano, supervisor da região verde e tal. E hoje nós vamos responder umas perguntas pra vocês, tá? Antes de mais nada, eu quero explicar que essa parada da camiseta igual não foi combinado. Não. E não é um merchan proposital, mas você tá vendo aqui a camiseta do Deep Movement que é... Olha, tem uma marquinha na minha camiseta. Que é o nosso ministério de evangelismo da igreja. Então se você quer essa camiseta aqui, procura a gente depois e tal. A gente vai arrumar uma camiseta dessa pra você, custa só R$25, beleza? É nóis. É nóis. Bom, galera, nós vamos então agora responder algumas perguntas que surgem com a galera, né, na medida que eles vão crescendo na fé cristã, e mesmo perguntas que o próprio povo que eles estão evangelizando fazem pra eles, e eles ficam tipo com cara não sei responder. Resumindo, são perguntas que você já ouviu ou perguntas que você vai ouvir em algum momento da sua caminhada cristã. Manda a primeira, Davi. Manda a primeira, Davi. Bom, Davi, a primeira pergunta que me fizeram no WhatsApp. Vai, manda ver. Tá, o menino da minha célula mandou essa pergunta. Ele é novo na caminhada cristã e ele viu todo mundo da célula falando de oração, e ele fez uma seguinte pergunta pra mim: como eu faço para orar? Cara, essa é uma pergunta muito válida, tá ligado? Às vezes eu quero chamar alguém pra orar no microfone. Você sabe que eu sempre chamo um adolescente, alguém, pra orar no microfone de sexta-feira. E aí eu fui chamar uma pessoa uma vez, e o cara falou assim pra mim: mano, não me chama não, porque eu não sei orar. Então, cara, deu uma dessa? Não, mas tipo assim, eu entendo, porque primeiro que ele tava tímido, tava sob pressão. Mas deixa eu falar, cara, tem um versículo na Bíblia que fala que a gente não sabe orar como convém. Então, tô aqui com a minha Bíblia, então nós vamos dar uma olhada aqui nessa pergunta, porque... Respondendo perguntas à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, cara. Aliás, antes de responder sua pergunta, deixa eu só fazer um comentário rapidão, que é o seguinte, cara. Você que tá na sua caminhada cristã, você que tá aí... na sua jornada e tal, às vezes tá começando e essas perguntas podem ter sido feitas pra você de alguma forma e você ficou em dúvida. Deixa eu te falar, cara. Você tem essa ferramenta aqui chamada Bíblia, velho. A Bíblia, ela pode não dizer alguma coisa específica. Exemplo, poxa, ir ao cinema. Certo ou errado? Ver um filme de violência é certo ou errado? A Bíblia pode não te dar algo específico sobre isso, mas você vai encontrar respostas e a maneira correta de pensar e como deve ser a sua conduta dentro da Bíblia. A Bíblia vai ter com certeza sempre a resposta para qualquer questionamento em qualquer área da tua vida. Basta você não ser preguiçoso e estudar e procurar. Fechou? Qualquer orientação também pra sua vida, qualquer problema que você estiver passando também. Exatamente, cara, porque tipo assim, ó... Ou seja, resumindo, leiam a Bíblia. Lê a Bíblia. Você passa, tipo assim, a sua vida aprendendo, sendo construído socialmente, seus pais vão te ensinando. Você sabe, você se converteu com quantos anos? Com 23 anos. Com 23 anos. Então até os seus 23 anos... Mentira, 24. 24 anos. Decide aí. 24, tá. 24. Até os seus 24 anos você foi construído, você foi aprendendo, você foi vendo várias paradas na TV, na tua casa, o teu pai te falava alguma coisa, a tua mãe, os teus irmãos e tal, os teus primos, e você foi se construindo como pessoa. E você enxergava o mundo de uma forma, certo? Certo. A partir do momento que você se encontrou com Jesus, você passa a enxergar o mundo de outra forma, porque agora você enxerga o mundo da maneira como Jesus quer que você enxergue. E para você aprender a enxergar o mundo dessa forma, tá aqui, é na Bíblia. E Davi, eu tô novo na minha caminhada e desejo ler a Bíblia. Pode usar, mano. Boa. Isso foi o Caio no WhatsApp, no meio da gravação. Cara, os discípulos chegam em Jesus e fazem a mesma pergunta, pra você ver como é uma pergunta muito válida. Portanto, orem da seguinte forma, Jesus responde pra ele: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A versão católica que todo mundo conhece. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois livre dos mal, amém. Aí, mano. Nossa. Piada do Caio, sério, piada do Caio. Galera, vocês não estão vendo, mas o Caio tá sentado aqui embaixo com o microfone fazendo a verificação do áudio. Tá tipo muito engraçado, mano, sério. Davi, nós devemos orar isso assim, do jeito que tá aí, a gente deve repetir essas palavras? Nesse mesmo sermão de Jesus fala que a gente não deve usar de vãs repetições, mas aqui Jesus nos deu uma estrutura muito interessante de oração, porque primeiro aqui, ó, venha o teu reino, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Então a gente sabe que a gente tem que orar pro Pai, pedindo para que o reino dele se instale aqui no exatamente momento da nossa oração. Então, respondendo o humano da sua célula, você tem que orar pro Pai. Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? É você tá pedindo que a vontade soberana de Deus, o governo de Deus se estabeleça na tua vida, se estabeleça onde você tá, cara. Venha nosso teu reino, assim na terra como no céu, tua vontade seja feita, pá, o pão nosso de cada dia, cara. Ele tá pedindo o que, cara?
Não é Deus, ó, tô afinzão numa Ferrari amarela. Não é bem assim. É, cara, o pão de cada dia. A parada que eu preciso pra hoje. Diárias. A parada que eu preciso pra hoje, sabe, cara? O meu almoço de hoje, um trabalho, cara, um salário, cara, sustentar minha família, uma parada que eu preciso pra sabe? Davi, eu tava fazendo um cálculo em cima do Pai Nosso, assim. Se cada frase do Pai Nosso você orar 3 minutos com ela, que eu digo não repetir ela, mas orar em cima disso aí, você orou 30 minutos. É verdade. Tipo, se você orar sobre cada tópico, se você dividir o tópico do Pai Nosso, você orou 30 minutos, cara. E assim vai. Então, tipo assim, esse aqui na verdade é só um esboço, cara. Que você vê que não é uma oração egoísta. Você vê que é uma oração sincera e que você pode usar essa parada como uma estrutura só pra sua oração, tá ligado? Não imitar isso aqui, saca? A gente não vai destrinchar o Pai Nosso inteiro porque isso aqui dá uma pregação. Mas é basicamente isso, beleza? Próxima pergunta. Próxima pergunta, qual que é? A próxima pergunta. Purgatório existe, Rafael? Existe? Será? Existe? Opa, o que você acha? Antes de responder se purgatório existe, a gente precisa saber o que é o purgatório. Purgatório é um lugar no qual você ficaria após a morte, você não iria nem pro céu nem pro inferno. Seria um lugar intermediário, ao qual você ficaria ali até você pagar todos os seus pecados. É stand-by, né? Você não é stand-by. Você não foi um cara tão zoado pra ir direto pro inferno, mas você não foi um cara tão bom pra ir pro céu. Isso diz a tradição católica. Você não encontra nenhuma base pra acreditar no purgatório na Bíblia. Não tem nenhum texto que sustenta isso, não tem nada que sustente isso. Ou seja, a Bíblia não fala do purgatório. E como a Bíblia é a nossa norma, a nossa verdade absoluta para o cristianismo, não existe o purgatório. não existe purgatório. Purgatório é uma falácia e não existe purgatório. Ou seja, amiguinho, ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Acabou, ponto final, não tem essa. Essa parada do purgatório é o seguinte, essa ideia de purgatório, ela anula o sacrifício de Jesus, porque a salvação ela vem somente por Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, por você, pelo Rafa, e no terceiro dia ele ressuscitou. A salvação ela só vem por Jesus, tá ligado? Seria uma ideia mais ou menos assim, aceitar que o purgatório existe é aceitar que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para me levar pro céu, é isso? Exatamente. Próxima pergunta. Ah, essa pergunta é interessante. Toda vez que eu vou evangelizar me fazem essa pergunta, cara. Já me fizeram várias vezes. Mas eu me lembro uma vez que eu tava evangelizando um brother na escola, cara. Eu tava no colegial ainda. Eu tava evangelizando esse brother. E aí eu falando de Jesus pra ele, ele falou assim: mas a Bíblia é uma invenção capitalista pra ganhar dinheiro. Tá, é porque é muito ridículo esse argumento. Mas é porque eu ouvi isso. O cara falou isso pra mim, entendeu? Enfim, normalmente você escuta isso de algum pseudo-intelectual que quer pagar de inteligentão e tal. Mas assim, esse cara falou isso pra mim. Então vamos primeiro no ponto-chave desse argumento. A Bíblia não é capitalista porque a Bíblia foi escrita muito antes do capitalismo existir, muito antes da Revolução Industrial, muito antes de tudo isso. Então a Bíblia não tem nada de capitalismo, cara. E segunda coisa, aí a galera normalmente fala: a Bíblia é uma invenção humana? Não, a Bíblia não é uma invenção humana. Porém, Davi, a Bíblia foi escrita por seres humanos. Exatamente. Aí os caras falam: ah, mas se a Bíblia foi escrita por humanos, como que você confia na Bíblia? Tá. Então vamos lá, cara. Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte: como livro histórico, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Sim, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo, cara. Existem comprovações arqueológicas, comprovações históricas. Os nomes que a Bíblia cita são nomes reais de pessoas que existiram, de pessoas que você pode pesquisar e você vai ver que elas passaram pela Terra. De pessoas que tem relatos dessas pessoas em outros lugares também. Exatamente, tem relatos históricos dessas pessoas em outros lugares que você pode confirmar os nomes que a Bíblia cita. Flávio Josefo, um historiador romano, relatou a presença dos discípulos. Exatamente. Flávio Josefo é fenomenal. Lê Flávio Josefo pra você entender a história. Não era um cara nem cristão, não era um cara romano. Além disso, você pode ver, por exemplo, pesquisa aí no Google, os pergaminhos do Mar Morto. Foi uma descoberta arqueológica. Os caras descobriram vários vasos. Dentro desses vasos tinha pergaminhos com textos bíblicos, cara. Inclusive uma cópia fiel, palavra por palavra, com uma margem de erro de umas 3 ou 4 palavras do livro de Isaías. E os pergaminhos do Mar Morto foi que ajudou. O que é a palavra? Pergaminhos do Mar Morto. Boa. Essa aí foi boa. Foi que ajudou a traduzir a Bíblia, não foi? Do grego, do hebraico pro grego, não foi uma coisa assim? Não, na verdade a Bíblia já tinha sido traduzida, só que eles ajudaram a confirmar a veracidade da Bíblia. E eles ajudaram porque como o livro de Isaías é muito fiel, tipo assim, ó, é praticamente igual ao que a gente lê.
o que tem de diferença nesse pergaminho que eles acharam de Isaías pro que a gente lê é tipo questão de, às vezes, de artigo ou de uma palavra, de tradução, mas não altera em nenhum momento o sentido da mensagem. Tipo assim, eu vou e lá tá escrito nós vai. Tá. Então, tipo assim, não fere a veracidade da Bíblia, mano. Por que Rafael, mano? O que a gente tava falando mesmo? A Bíblia. Então, aí, além disso, a gente tem um texto pra gente ler aqui. 2 Timóteo 3. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Cara. Eita, chupa essa manga gospel. Maravilhoso. Então isso aqui, cara, de certa forma resume a doutrina cristã. Nós cremos que a Bíblia, ela foi escrita sim por seres humanos, mas inspirada por Deus, cara. Além disso, as palavras da Bíblia, cara, elas são muito coesas. E elas foram escritas, existe Coesas, coloca aqui pra nós, Caio, a tradução de coesas. Ele vai colocar Obrigado. que é coesão aqui. Obrigado. Existe um espaço entre o Velho e o Novo Testamento, mas isso não altera a coesão entre o Velho e o Novo Testamento. Além disso, é de consenso geral, cara. E seu amigo esquerdista, socialista, coxinha, pode negar do jeito que quiser, mas a conduta cristã que a Bíblia nos fala aqui, cara, é algo que eleva o ser humano a um nível de moral e de sociedade que nenhum outro livro na história da humanidade trouxe isso, cara, sabe? Ela traz algo de certo e errado, algo de amor ao próximo, algo de honrar os teus pais, algo de família, que não tem em nenhum outro lugar esse tipo de princípio, cara. A Bíblia realmente é um livro fenomenal que não tem como esses princípios terem sido não inspirados por Deus, cara. E não tem como um livro simplesmente escrito por gente que se juntou depois e fez essa parada aqui ter alterado completamente o curso da humanidade, cara. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade absoluta e é a verdade pra nós. Deixa eu só ver se eu entendi, pastor Davi. A Bíblia foi escrita por homens. Certo. Inspirada pelo Espírito Santo. Certo. Então o Espírito Santo usou a instrumentalidade dos homens para escrever a Bíblia. Certo. Então nós podemos atribuir a autoria da Bíblia a Deus. Com certeza. Amém. Com certeza. A Bíblia é a Bíblia. Ei! A Bíblia é porque eu tava pensando na próxima palavra que eu ia falar, tá ligado? A Bíblia é a própria palavra de Deus, tá ligado? A Bíblia é Deus falando conosco, cara. Glória a Deus por isso. Às vezes a galera fica atrás de profetada, não sei o que, precisa ouvir a voz de Deus. Abre a Bíblia, fera, que você vai ouvir a voz de Deus. Viram essa? Vamos, manda a próxima aí. Próxima é muito interessante, tem a ver. Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Quer começar? Posso? Manda. Você me permite? A Bíblia foi escrita por vários homens diferentes. O Caio deu um bocejo agora que ele quase me engoliu. A Bíblia foi escrita por vários homens diferentes. Certo. Como nós já dissemos... A Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por vários homens. É isso aí? É. Fala mais alguma coisa. Fala mais alguma coisa, eu falo, cara. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram escritos por um cara chamado Moisés, um cara fenomenal, inteligentíssimo, que ele escreveu essa parada. Além disso, outros livros como Salmos, teve um cara chamado Davi que escreveu, Provérbios, Eclesiastes foi Salomão, os profetas, tipo Isaías escreveu, Ezequiel escreveu, tudo mais, eles escreveram. Alguns livros a gente não sabe quem escreveu, tem tipo assim, tipo Hebreus, tipo Ruth, tipo Crônicas, tem especulações, não se sabe quem é. Mas não tem uma autoria definida. Exatamente, mas isso não altera a veracidade porque tem cópias e tudo mais. Aliás, só abrindo um parêntese, cara, a respeito da cópia, velho. A gente respondeu na outra pergunta. A Bíblia, por exemplo, tem mais de 5.000 cópias da Bíblia. Todas elas manuscrito mesmo, tá ligado? Parada louca. E tipo assim, todas elas datadas muito próximo do acontecimento original. Sendo que tipo assim, a Ilíada, que é tipo o livro mais antigo, todo mundo fala e pá, não sei o que, ela tem tipo só 2.000 cópias. E todas elas são datadas tipo praticamente 1.000 anos depois a galera foi escrever a parada. Então tipo assim, a veracidade da Ilíada é muito mais questionável do que a da Bíblia. Entendeu? Você não precisa acreditar que Jesus é um filho de Deus se você não quiser, a liberdade é sua. Mas você tem que acreditar que as paradas que a Bíblia conta são verdade, porque tem muita comprovação arqueológica e histórica. Essa parte é um pouco mais tensa e um pouco menos básica. Mas a gente tem que falar primeiro, porque tá todo mundo falando sobre isso. Segundo, porque muita gente já me perguntou sobre isso. Então eu vou dar aqui o ponto de vista cristão junto com o Rafa. E aí a gente vai expor toda essa parada pra vocês, beleza? E aproveita já, cara, já deixa o seu like aí no vídeo, já curte, compartilha, manda pros seus amigos, porque eles precisam ouvir essas paradas que a gente tá falando aqui. A próxima pergunta é a seguinte, cara. Cristão é homofóbico?
É? Não é? Será? Cristão é homofóbico, fóbico. Cara, muita gente fala sobre isso, cara. Cristão é homofóbico, cristão é fascista, cristão é maluco, bate nos cristãos e tal, não sei o que. Cristão quer trazer pena de morte. É a mesma galera que em tese defende a liberdade religiosa, né? Loucura, né? É loucura. Eles se dizem completamente a favor da liberdade religiosa e falam que cristão é fascista. O cristão não é fascista. Acho que essa galera que fala que é fascista nem sabe o que é fascismo, cara. E muito menos homofóbico. Muito menos homofóbico. Vamos lá, primeiro, o que é homofobia? Homofobia é... Esqueci a palavra? É aversão, exatamente. Aversão a pessoas que gostam do mesmo sexo. Cara, a homofobia é aversão a homossexuais, a pessoas que têm relacionamentos homoafetivos e tudo mais, a transexuais. Então, assim, eu como cristão, eu sou formado em teologia, eu vou te dar uma resposta aqui. Não, eu não sou homofóbico, cristão não é homofóbico, cristão não pratica homofobia. Se alguma vez você está assistindo esse vídeo, se você é homossexual, você é transexual, qualquer parada que você possa ser aí, que você quer ser. Se você alguma vez sofreu algum tipo de homofobia por parte dos cristãos, eu quero te dizer que esse cara tá queimando o filme dos cristãos e ele não é cristão de verdade. Porque cristão, discípulo de Jesus, não é homofóbico. Então a gente precisa colocar um ponto nessa parada. Exatamente. Porque isso me deixa um pouco encanado. Cristão não é homofóbico. Cristão é praticante do amor. Nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Cara, a parada que acontece é o seguinte, cara. A gente simplesmente acredita que o relacionamento homossexual, o relacionamento homoafetivo, o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo não é algo que Deus criou, não é algo natural, cara. E isso é mais do que direito de crer nisso, tá ligado? Nós não te condenamos por isso. Jamais. Ninguém taca 10 pedras em você, tá ligado? Porque a vida é sua. Se você... E a gente não te julga porque o seu pecado é diferente do nosso. Exatamente, cara. Tipo assim, ó, a vida é sua e você faz o que você quiser, só que mediante a Bíblia, mediante a palavra de Deus, nós cremos que isso é pecado, nós cremos que isso é um relacionamento que não é pra estar rolando. Aí, Davi, esse pessoal fala o seguinte: mas você acabou de falar que vocês cristãos são a favor do amor. E qual é o problema de um homem amar outro homem? Nenhum problema, eu amo você, cara. Eu também te amo, cara. Só que eu não quero te dar um beijo na boca. Eu também não. Então pronto. O homem tava sozinho lá e ele tava trabalhando, fazendo as paradas que Deus fez. E ele ficou tristão porque ele viu, cara, sozinho. Eu lembro que tinha uma animação antiga, Beck vai lembrar dessa parada. Tinha uma animação antiga da criação, cara. E o Adão tava andando assim, tá ligado? E aí ele começava a olhar, aí tipo ele olhava uma zebrinha. Aí a zebrinha macho tinha a zebrinha fêmea, tá ligado? Aí eles começavam assim, não sei o que, ele falava. Aí, tipo assim, sabe quando tipo encosta a cabeça, os bichinhos assim? Sim. Aí ele olhava tipo um poodle macho e um poodle fêmea, e ele falava, putz, cara, só eu tô sozinho nessa parada. Aí ele deitava e dormia. Aí quando ele acordava, ele via a Eva. Porque você sabe, na Bíblia, Gênesis 1, Deus botou o Adão pra dormir, arrancou a costela e fez a Eva. Aí a Eva aparecia toda bonitona e ele olhava assim e falava, eita, poxa. Então o que acontece? A companheira perfeita pro homem foi Deus que fez e é a mulher. O homem tem pipi, a mulher tem... Eles já ouviram coisa pior. Tá, aí eles conseguem se relacionar, entendeu? Exatamente. Encaixa, perfeito. Exatamente. Encaixa perfeito. Tomada, buraco da tomada. Obrigado. Ligou a lâmpada. Ligou a lâmpada. Tomada com tomada, não liga a lâmpada. Não liga a lâmpada. Olha que legal, nunca tinha... Vou falar isso com meus alunos. A gente crê nisso. Para carregar o celular, você precisa de uma tomada. Se você colocar um carregador e outro carregador, não vai carregar. A gente crê nisso. Você pode crer diferente? Pode crer diferente. Mas, Davi, isso não nos torna homofóbico. Jamais. O que eu vejo também, muita gente falando assim, eu já chamei pessoas homossexuais pra vir na igreja. Sim. E eles falaram o seguinte, eu não vou lá, eu não vou ser aceito, jamais. Você é homossexual, venha pra nossa igreja. Sim, cara. Venha caminhar com a gente vai te amar do mesmo jeito. Igreja, frequentar o culto, frequentar uma célula, cara. Em nenhum momento você não vai ser aceito, em nenhum momento alguém vai te excluir, cara. Se você é transexual, se você é travesti, se você... Mano, qualquer parada. O seu lugar, cara, é dentro da igreja, mano. Tá ligado? O seu lugar é dentro da igreja. Davi, mas você considera que eu faço pecado. Beleza, mano. O que você faz, eu considero pecado realmente, mas eu tenho os meus pecados, eu carrego os meus pecados e eu preciso livrar dele todos os dias. Todos os dias, cara. Todos os dias eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus, ser coberto pelo sangue de Jesus, cara, e seguir em frente, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não tenho posição pra julgar e apontar o dedo pra alguém, entendeu? Exatamente. Ninguém tem isso, cara. Em João 8, a mulher tava lá jogada no chão e a galera queria tacar pedra na cabeça dela. Jesus fala assim, mano, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a galera vai embora, Jesus estende a mão pra ela, levanta ela, fala assim, cara,
Vá embora e não peque mais, cara. Tem uma galera aí que se diz cristão que queima nosso filme, né? Que fala mal dos homossexuais, que fala que vai pro inferno, que fala que eles não podem ir na igreja. Só Deus sabe quem vai pro inferno e quem não vai, cara. Entendeu? E queima nosso filme, cara, porque é palhaçada. Cara, eu falo uma parada, desde que eu me entendo por gente, cara, que é o seguinte: quem queimou o filme dos cristãos no Brasil foram os próprios cristãos. Acabou, Os caras que se dizem cristãos, né? os caras que se dizem crente, tá ligado? Esses crentes aí de televisão aí, cara. Esses caras aí que queimaram o filme, cara. Cuidado, velho, tá ligado? Não confunda o trigo com o joio, mano. Tem muita gente que pergunta também, por exemplo, se Deus é um Deus bom, porque nós cremos que Deus é bom. O tempo todo. Se Deus é um Deus bom, por que que tem sofrimento no mundo? Por que que tem desastre natural, terremoto e tal? Por que que um maluco pega uma metralhadora e metralha todo... Eu vou falar sobre isso no culto. E metralha todo mundo num show de folk, tá ligado? E a resposta que eu tenho pra te dar é: isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tá na conta de Deus, isso tá na conta da humanidade. Porque Deus criou o homem, cara. E quando Deus criou o homem, ele colocou a árvore do jardim lá e falou assim, ó: você não come dessa parada. Se você comer, você vai viver o pecado de morte, cara. E aí o homem desobedeceu a Deus e foi lá e comeu. Então, cara, eu gosto de um pensamento. Muita gente não concorda, muitos teólogos não concordam. Mas eu gosto de um pensamento que é mais ou menos assim: Deus não criou o mal, ele criou o homem. E quando ele criou o homem, existiu a possibilidade de existir o mal. Tá ligado? Porque o homem pecou. Tá ligado? Sim. O homem pecou. E o mal é consequência da zoada que o homem fez. A natureza, você fala de desastres naturais, terremoto, furacão, a natureza, ela aguarda a manifestação do Filho de Deus. Ela aguarda Jesus Cristo e ela aguarda Deus restaurar a humanidade, restaurar a criação. Como se toda a criação clamasse pela volta de Jesus Cristo. Toda a criação clama pela volta de Jesus Cristo. Toda a criação clama por Deus, tá ligado? E um dia isso tudo vai ter um fim, cara. Um dia esse mal, esse sofrimento, ele vai ter um fim, cara, tá ligado? Mas isso não tá na conta de Deus, isso tá na conta do homem, isso tá na conta do pecado, cara. Isso tá na conta da maldade do homem, cara. É mais ou menos então assim que você quis dizer. Me corrija se eu estiver errado. Esses desastres naturais, essas coisas que acontecem porque o pecado entrou na humanidade. Se o pecado não tivesse entrado na humanidade, isso não aconteceria. Exatamente. Se o pecado não tivesse entrado na humanidade, se Adão não tivesse pegado a parada da mão da Eva, se a Eva não tivesse caído na tentação da serpente antiga, cara, a humanidade seria perfeita. Não iria rolar esse tipo de coisa, não iria ter sofrimento. Tudo isso é consequência do pecado. Entendi. Entendeu, cara? Uma última pergunta aqui pra gente acabar, uma pergunta mais simples, menos densa e pro vídeo ficar menos sério. Uma galera já perguntou isso pro Rafa e também já perguntaram isso pra mim, cara. Às vezes eu tenho mania de estralar o dedo, eu acho que meus estralinhos saem no vídeo, mas não dá nada. Para. Aí, mano, como e por onde começar a ler a Bíblia? Eu recomendo sempre começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Eu também recomendo, se você é um cara novo na sua caminhada cristã, se você tá começando agora, você vai começar por Mateus, porque você vai ver a história de Jesus, o nascimento de Jesus, a manifestação de Jesus para a humanidade, e aí você vai entender um pouco melhor, cara, a parada, é mais fácil. Leia, tá ligado? O Novo Testamento e depois você lê o Velho. Eu recomendo essa parada, cara. Até porque o Novo Testamento é fácil, simples e rápido de ler. Você lê o Novo Testamento muito rápido. Ó. O Velho Testamento é um pouquinho mais denso, talvez você demore um pouquinho mais, mas o Novo Testamento você lê muito rápido. Exatamente. Demorou? Demored? É nóis. É nóis. Então esse foi o nosso vídeo, cara, a respeito das perguntas que a galera fez pra gente, perguntas que a galera mandou, perguntas que a galera tem feito no momento do culto, o WhatsApp que a gente recebe, enfim. Eu espero que você tenha gostado. De novo, se você curtiu, cara, curte aí o dedãozão pra cima e tal, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, cara, isso ajuda pra caramba, manda pra todo mundo aí pra galera ver. Muita gente precisa desse esclarecimento. Alguma dúvida, procura a gente nas redes sociais, cara, Instagram, multi.deep, Facebook, multi.deep. Eu tenho uma dúvida. Procura a gente no culto, fala. Então por que você faz assim? Então foi esse o vídeo, galera. Por que você faz? Não sei. A gente tá devendo já algumas parte 2 e a gente tá colocando as paradas em dia. Tá devendo uma parte 2, cara, ó. Vai ter playlist parte 2. Vai ter mais um devocional que vai sair, a Biologia e Deus, e nós vamos começar uma série nova aí em breve, chamado As Matérias de Escola e a Bíblia, cara. Que a gente começou com um biólogo, mas eu já tô trocando ideia com outros professores e vai ser muito louco. Demorou? É nóis, um abraço, fique com Deus e sexta-feira a gente se vê no Multi. Nossa, Toquinho. Fechou. É nóis, tamo junto. Um abraço.
Não, errei. Vou de Errou. novo.